Queridos irmãos, queridas irmãs, é interessante notar no livro do Gênesis, no chamado segundo relato da criação, ou seja, que fala da história de Adão e Eva, que nós conhecemos tão bem, e evidentemente com a sua linguagem, que não é uma linguagem que nós devemos tomar como cronologia histórica, porque está falando da origem, do princípio que escapa, evidentemente, a nossa capacidade de saber exatamente como foi, mas, ao mesmo tempo, conta algo que, de algum modo, aconteceu. E o fato é que o texto bíblico nos fala como, no início, quando Deus coloca o primeiro homem naquele jardim onde tudo é perfeito, diz que o homem poderia se alimentar de todas as árvores e frutos. Porém, em nenhum momento faz referência a alimentar-se dos animais. Somente depois do pecado é que Deus novamente entrega aos homens a terra e ali sim há derramamento de sangue. Evidentemente, não se trata aqui de dizer que todos têm que ser veganos. Porém, é um modo simbólico que a Bíblia tem de dizer que o pecado tirou a harmonia da criação e que agora a natureza está submetida à violência. E de fato nós vemos isso. Basta você às vezes pegar um canal desse de televisão que fala que tem documentários sobre a natureza, National Geographic, Discovery Channel, não sei o quê, e vai se ver como é que vivem os animais, a lei do mais forte. Daí que a leitura de hoje do profeta Isaías, que fala dos tempos messiânicos, sobretudo a segunda parte da leitura, que coloca essas imagens tão evocativas, o lobo e o cordeiro viverão juntos, ou seja, dois animais que estão sempre um fugindo do outro. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, o menino desmamado não temerá pôr a mão na boca da serpente. Enfim, é uma harmonia total que vai trazer o Messias, que vai trazer o Senhor para restabelecer na criação aquela harmonia original. Não por outra razão é interessante. Se no livro do Gênesis, primeiro você tinha harmonia, depois você teve o pecado, e do pecado a violência, no livro de Isaías, tudo começa com a efusão do Espírito Santo, com seus dons. E assim começa, de fato, a primeira leitura de hoje, falando do Messias, que estaria cheio do Espírito Santo, mas que, de algum modo, essa efusão também deve ocorrer em nós, começando pelo dom da sabedoria e terminando pelo temor. Não nos esqueçamos que na Bíblia, em várias passagens, disse, aliás, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Pois bem, a ação desses 7 dons, a começar, como eu disse, pela sabedoria e terminar pelo temor, é aquela que vai restabelecendo já dentro da minha vida essa harmonia que o pecado destruiu, para que eu seja um construtor no mundo desse projeto de Deus que quer realmente o paraíso e não a corrupção, que quer a vida e não a morte, que quer a harmonia entre os seres e não a violência. Isso começa dentro de mim. Essa é a ação que o Espírito Santo e que o Senhor Jesus quer trazer para nós. E o primeiro fruto, ou o primeiro sinal, se queremos assim colocar, dessa transformação interior, ou seja, desse restabelecer a harmonia que o pecado destruiu, nós vemos através de uma virtude concreta. E essa vem explicitada claramente no Evangelho de hoje, quando vemos o Senhor Jesus exultando no Espírito Santo e afirmando que aquilo que ele veio oferecer, a sua mensagem de salvação, foi escondida aos sábios.
sábios segundo a sabedoria do mundo, evidentemente, não a sabedoria de Deus. E aos inteligentes segundo o mundo, não aqueles que receberam o dom da inteligência do Espírito Santo. Mas foi revelado a quem? Os pequeninos, aos humildes. Portanto, o primeiro sinal dessa terra que começa a restabelecer-se, a voltar àquela harmonia original, qual é? A humildade. E daí que nós vemos que a cada dia devemos recomeçar essa abertura na nossa vida para que a ação do Espírito Santo seja eficaz. Porque se por um lado reconhecemos a importância da humildade, ao mesmo tempo reconhecemos, ou ao menos devemos reconhecer, que tantas vezes não somos humildes. Mas que nos deixamos levar pelo quê? Pela soberba e pelo orgulho, que é a causa do pecado original. O que levou os primeiros pais a ofenderem a Deus, a se afastarem de Deus e criar toda essa desarmonia? Querer ser como Ele. Não aceitar ser criatura, a soberba, o orgulho. Daí que a gente vê que justamente a terra começa a se renovar quando eu começo a me renovar sendo humilde. Portanto, nessa preparação para o Natal, sim, abramos o nosso coração à ação do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, inspiremo-nos na humildade de Deus. Deus imenso, onipotente, onisciente, que alguns dias estaremos contemplando presente numa manjedoura, pequeno, indefeso, humilde. Que, olhando para o exemplo do menino Jesus, nessa preparação para o Natal, aprendamos o que realmente significa ser grande, que não é ser prepotente, que não é querer dominar, que não é querer ser o melhor, mas é fazer-se pequeno e servo de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.